Pronto, hein? Então, ontem nós comemoramos o quê? O Dia da Consciência Negra. Pela primeira vez na história do nosso país, dia 20 de novembro, um feriado nacional, comemorou-se o Dia da Consciência Negra. Vocês sabem por que se comemora no dia 20 de novembro? É o Dia da Consciência Negra? Porque foi o dia que os negros foram libertados? Não, acho que foi. Não. A Lei Áurea, A Lei assinada Áurea. pela Princesa Isabel, foi assinada no dia 13 de maio de 1888. O dia 20 de novembro é outro acontecimento que foi importante. A libertação da escravidão. Quem que é o mais famoso líder negro da história do nosso país? Quilombo. Zumbi dos Palmares, né? Sabia. Que foi o líder do Quilombo dos Palmares. No dia 20 de novembro de 1695, ele teria sido assassinado. Invadiram o Quilombo dos Palmares, liderados por Domingos Jorge Velho, e assassinaram o último dos grandes líderes ali do Quilombo dos Palmares, que era o Zumbi. E por conta disso, essa data legendária aí foi designada para ser o Dia da Consciência Negra, para refletir sobre a escravidão e a história de preconceito, de racismo, de discriminação contra os povos africanos que vieram para cá de forma compulsória, ou seja, escravizados, obrigados, não vieram de livre e espontânea vontade, vieram para cá de maneira violenta. E aí, por conta disso, nós refletimos sobre a consciência negra, sobre a importância do negro preservar os seus valores, a sua cultura, as suas origens e valorizar isso. Até porque o homem branco, historicamente, nunca valorizou a cultura negra. A cultura negra sempre foi demonizada, inferiorizada, excluída, marginalizada, violentada. E essa é a reflexão que a gente vai fazer hoje, na Semana da Consciência Negra, por conta do dia de ontem. Vamos falar, no campo do ensino religioso, das religiões de matriz africana. Quais são as duas principais religiões de matriz africana do nosso país? Quais são o nome das religiões? As duas principais. Tem muito mais. Umbanda, Quimbanda é uma delas também, mas Umbanda e Candomblé são as duas mais famosas, que têm um número de adeptos, né? De fiéis. E são religiões que sofrem intenso preconceito. Como tudo que vem da África sofre preconceito. São as duas religiões mais perseguidas, mais violentadas, invadem terreiros, colocam fogo nos objetos de ritual, nas imagens que eles cultuam lá. Isso tudo é uma forma, é um crime, né? Uma forma de preconceito, de racismo religioso para com as religiões de matriz africana. O Candomblé que cultua os orixás que são deuses, muitos deles, da cultura iorubá, que é uma cultura africana, lá da região da Nigéria. Nigéria, que fica na África, né? Eles cultuam esses orixás, esses deuses. Esses deuses que são vistos como demoníacos, principalmente por cristãos, historicamente por católicos, que proibiram os negros que chegaram aqui de professar a sua fé, os negros que chegavam da África que eram obrigados a se converter ao catolicismo. Depois, mais recentemente, quem mais tem preconceito e racismo religioso são as religiões evangélicas. São nos cultos das religiões evangélicas que os pastores ficam demonizando e dizendo que o demônio é o Exu, que é uma entidade, que é um orixá da mitologia africana, do Candomblé, dizendo que a Pomba Gira, do Preto Velho, do Tranca-Rua, do Zé Pilintra, que são entidades da Umbanda, que trabalha com entidades, com guias, com caboclos, diferentemente do Candomblé, que trabalha com deuses orixás. Então, a Umbanda é um misto ali de espiritismo kardecista com o Candomblé e o catolicismo. Inclusive, as entidades muitas vezes têm correspondente nos santos católicos. Por quê? Porque os santos católicos, cada santo representa uma coisa diferente. Tem o São Jorge, que é o santo guerreiro, né? E aí nós temos o Zebu, que é o deus do ferro. Temos o Xangô, que é o deus dos raios, dos trovões, seriam os Zeus da mitologia deles, né? Sempre cada um seus lugares. Então o racismo religioso é isso, é o preconceito contra as religiões de matriz africana. Você não é obrigado a acreditar nas religiões de matriz africana, mas
você é obrigado a respeitar. É crime o racismo e a intolerância religiosa no nosso país também é crime. Praticar atos de violência e discriminação por conta de religião é crime. Nossa Constituição garante a liberdade religiosa, liberdade de culto também. Você é livre para acreditar no que você quiser e até acreditar em coisa alguma, você é ateu. Mas você é obrigado, pela nossa legislação, a respeitar a liberdade de culto e de crença do outro. O outro é obrigado a acreditar naquilo que você acredita e você não pode impedir o outro de fazer os seus rituais religiosos. O problema que demoniza as religiões, principalmente as religiões mais recentemente evangélicas. Tem demonizado bastante as religiões africanas. Hoje nós vamos conhecer um mito da mitologia iorubá, da mitologia africana, e é também, porque Ogum é o deus dos ferros, ou o deus do ferro e dos metais. E segundo a mitologia desses povos, no princípio, os deuses não tinham acesso aos metais. E aí eles tinham que arar a terra com outros instrumentos de pedra e de madeira. Isso era muito mais difícil, era muito mais complicado. Eles não tinham ferramentas, não tinham armas de metal, não tinham adereços de metal. E tudo isso dificultava bastante a vida dos deuses. E Ogum, como filho de Odudu, Odudu é a deusa da terra, ele aprendeu a forjar, a trabalhar o ferro. Inclusive vai ser ele que vai dar as armas e ferramentas para os deuses. Nós temos, segundo essa mitologia, Ogum dando a flecha, as flechas de metais para o Oxóssi, que é o deus da caça, dando para Xangô o seu machado, que ele faz os raios e trovões, dando para o Xum, a deusa das águas, os adornos que ela enfeita o seu corpo de metal, de prata. Então, esses metais foram fundamentais para o ser humano também criar ferramentas, para os deuses também terem suas ferramentas. E quem vai ser responsável vai ser o Ogum. Mas antes de dar o metal, o ferro e os derivados do metal para os deuses, Ogum queria algo em troca. E aí os deuses acabaram cedendo nessa chantagem e transformaram Ogum em rei. Aí Ogum passou a ser o rei dos deuses, como é Zeus na mitologia grega, ou como é Odin na mitologia nórdica, ou como é Tupã na mitologia indígena. Então, tem várias mitologias e cada mitologia tem os seus deuses que muitas vezes se tornam o rei dos deuses. Ogum se tornou o rei dos deuses. E Fé, que era a cidade onde eles moravam, era uma antes do ferro e outra depois do ferro, ficou muito mais rica, muito mais próspera, e isso fez com que o povo ficasse muito mais sofisticado. O povo que antes tinha que arar a terra com a mão, com a madeira, com a pedra, ficava todo sujo e fedido, agora com o ferro podia se dar ao luxo de ficar limpinho. E Ogum resolveu tirar férias do seu reinado, resolveu dar uma volta no rolê para realizar uma caça. Ele ficou um tempo fora, depois quando ele voltou todo sujo e fedido. E o povo de Fé e os próprios deuses estavam agora asseadinhos, limpinhos e cheirosos, não aceitaram Ogum e destituíram ele do trono. Ele deixou de ser rei por conta disso, porque ele voltou da caça fedido. E aí então, desde esse momento, Ogum fica como Buda, debaixo de uma árvore, meditando sobre quão ingratos são os deuses e também os seres humanos. A ingratidão das pessoas. Então você dá algo que revoluciona, que ajuda, que muda a vida das pessoas, depois as pessoas não estão nem aí por ser. Então o mito que vai trabalhar essa questão, que é a questão da ingratidão, como nós somos ingratos. E não somos só nós, né? Os deuses também. Lembrando que os deuses das mitologias politeístas, que acreditam em vários deuses, esses deuses geralmente têm características humanas, antropomórficas, têm formas humanas e características até defeitos humanos. Então, a ingratidão foi a obra dos deuses aqui, mas quem foi o responsável por conceder o ferro, as ferramentas para os seres humanos e para os deuses, foi Ogum, que é o deus do ferro, que seria aí o Hefesto, o Vulcano da mitologia, ou os anões da mitologia nórdica. Compreenderam aí, pessoal, o conteúdo de hoje? Então, quais são as duas principais religiões de matriz africana? Umbanda e Candomblé.
consciência negra que se comemora dia 20 de novembro, por quê? Não, isso é Isabel 13 de maio. Porque ele não vai dar visto? Daqui a pouco no céu. Nesta sala já viu. Por quê? Foi o dia que quem? O zumbi morreu. Foi assassinado, né? O que é racismo religioso? Preconceito contra as religiões. Contra as religiões, senão eles são, às vezes no nosso Deus a gente acha que eles são inferiores a nós, porque eles não O demoníaco, ou do mal, né? Quando quer dizer do mal, demoníaco, vai fazer mal. Essa semana estava dando aula numa sala, o menino estava contando a história da mãe dele é da Umbanda. Ela foi e fez um trabalho pedindo a uma entidade para a entidade ajudar ela. A entidade ajudou ela. Mas só que ela tinha prometido que se recebesse o que a entidade tinha, o que ela tinha pedido para a entidade, ela ia sacrificar um bode. Um bode para a entidade. Isso aí tem na Bíblia também. Vou falar que isso é do demônio, mas tem na Bíblia. Então, na Bíblia É um cordeiro. Na Bíblia é cordeiro, é rolinha. O Jesus, quando nasce, os pais dele levam ele no templo, então eles sacrificam duas rolinhas, porque eles não tinham dinheiro, porque eles eram pobres, então eles tinham que sacrificar um animal maior. Então, até na Bíblia tem sacrifício de animal. Por que o deles é o demônio e na Bíblia não é o demônio? A palavra de Deus é o demônio? Tem essas contradições aí, esses problemas. Mas o racismo religioso é o preconceito contra as religiões de matriz africana. Candomblé, Umbanda e derivados aí. Beleza? E o mito de Ogum, quando ferra os dois. Entenderam o conteúdo de hoje? Não. Tranquilo? Favorável? Yes. Hoje é isso aí, galera. Eduardo, você sabe não? Você sabe não? Valeu.